Essa cena do Saitama entrando no bueiro é a representação mais perfeita de como One Punch Man se enfiou no fundo do poço. Quem diria que essa cena nunca se tratou do Saitama indo até o Covil dos Monstros, mas sim um aviso de que o anime de One Punch estava indo pro buraco. Galera, eu acabei de me atualizar nos episódios dessa nova temporada e olhando pra trás, talvez a gente tenha sido duro demais com a segunda temporada. Na verdade, até mesmo a cena do Garou flutuando pela grama lá no segundo episódio era só uma fração do quanto o anime iria escorregar ainda mais pra baixo. Porque o episódio 6 da terceira temporada de One Punch Man recebeu nada menos do que a pior nota de toda a história dos animes. É sério, esse episódio conseguiu receber uma nota de 1,4 de 10, conseguindo ser ainda pior do que aquele anime X-Arm de 2021, que recebeu uma nota de 1,8. Claro que o episódio 6 de One Punch é infinitamente melhor do que essa bizarrice, mas tudo é uma questão de expectativa e realidade. Todo mundo esperava que o One Punch tivesse uma qualidade magnífica, como foi a primeira temporada, ainda mais com o nível das produções cada vez mais alto. Então essa nota de 1,4 serve muito bem como um voto de protesto também. É tanta coisa pra falar, galera, que eu tenho até dificuldade de saber por onde começar, então eu vou logo começar com a pior de todas. Que paleta de cores ridícula é essa? Eu sei que o anime anda meio parado, entenderam, né? Não tem como você andar se você estiver parado. E isso tem alguns motivos. O começo desse arco da Associação de Monstros tem bastante diálogo e levou 6 longos episódios, metade de uma temporada inteira, onde os heróis só ficam conversando e decidindo o que fazer, seja na casa do Saitama ou na sede dos heróis. Inclusive, aquela cena do Saitama e todo mundo olhando pacientemente aquela sopa terminar de cozinhar é literalmente a gente esperando o anime terminar de cozinhar essa temporada. Então por que eles não decidiram cortar parte dos diálogos para acelerar um pouco as coisas? Porque eles sabiam que seria muito mais difícil animar as cenas de ação que viriam em seguida. Então era muito melhor se eles só adaptassem todas as cenas de diálogos fielmente para evitar o pior. E sabe o que é mais engraçado? Nem isso eles estão conseguindo. Num dos episódios, o Genos e a Fubuki aparecem conversando enquanto sobem a escadaria de um prédio e o mangá mostra pra gente diversos ângulos diferentes deles dois conversando. Uma cena bem dinâmica, considerando que era apenas uma cena de diálogo. E o que o anime decidiu fazer? Mostrar 30 segundos de um frame estático do lado de fora do prédio para não ter que animar eles dois conversando. Ou era para eu imaginar que as paredes do prédio que estavam conversando. Além disso, durante a reunião dos heróis Rank S, tem uma outra cena deles conversando enquanto projetam uma imagem da Centopeia Anciã. Quem diria, né, que a gente ia sentir falta daquela animação, né, da Centopeia Anciã contra o Metalbat. E durante a conversa, a gente só tem uma única cena estática do holograma, o que não seria um problema tão grande assim se a gente desconsiderasse o fato de que o mangá ficou mais animado do que o próprio anime. O Murata fez questão de desenhar 3 quadros com a Centopeia em poses diferentes para mostrar que ela estava em movimento, mas o anime só colocou um frame estático dela e pronto. Mas uma coisa que não deu para defender foi a nova forma do Genos. Cara, você não tem noção, esse design dos braços do Genos é o melhor já feito desse mangá, com esses detalhes que parecem escamas e garras de um dragão. Mas o anime conseguiu deixar essa armadura parecer uma armadura qualquer. Ela parece mais parruda, com poucos detalhes, e até a roupa do Genos, que era para ser só uma roupa, ficou parecendo parte da armadura de tão dura e estática que ficou essa cena. É sério, eu olho para essa nova armadura no anime e a impressão que eu tenho é que a armadura lá da primeira temporada, aquela que ele usa contra o Saitama, daria um pau nessa nova armadura aqui. Não é exatamente isso que vocês sentem também? E foi justamente depois de apresentar essa armadura porcaria que a gente tem a cena do Genos e a Fubuki subindo a escadaria do prédio. Tipo, a armadura nem ficou tão bonita mesmo, né? Então anima isso de qualquer jeito e faz a cena direito. Mas não, chegou ao ponto da gente nem sequer ver a armadura de baixo orçamento e a gente precisar ver a cena de um prédio por 30 segundos seguidos. Além disso, tivemos outras cenas igualmente ruins que a gente pode passar o dia inteiro comparando com o mangá. Por exemplo, tivemos aquela cena épica de todos os heróis Rank S e de outros ranks menores, né, partindo para a missão.
No mangá, essa cena tem um impacto absurdo, todo o enquadramento da página é recheado de personagem, o quadro passa a impressão de ser muita gente e cada um deles numa pose dinâmica e cheio de detalhes. Principalmente cheio de detalhes. Mas no anime, essa cena conseguiu ser mais estática do que o próprio mangá. Reparem no rosto dos personagens e a diferença do rosto deles do anime para o mangá. A diferença na expressividade e na intensidade de cada uma delas, todos eles perderam uma série de detalhes no rosto, só parecendo um monte de PNG colado. E infelizmente aconteceu exatamente a mesma coisa com o anime de Boku no Hero. Naquele arco da Guerra de Libertação Paranormal, a gente teve uma cena muito parecida com essa de todos os heróis profissionais se unindo para invadir o covil dos vilões. Exatamente a mesma coisa que está acontecendo aqui. E reparem como o anime conseguiu destruir essa cena, deixando ela muito mais estática e com muito menos impacto se comparada com a página do mangá. Tivemos ainda a cena do Mal-Olhado sendo invocado para enfrentar a Tatsumaki. Cara, olha como essa cena é assustadora no mangá, com a cena sendo carregada de detalhes, a cena é totalmente sombria. Mas no anime, o Mal-Olhado é só um breu escuro que mal dá pra ver qualquer detalhe no visual dele. E claro, eu não podia deixar de mencionar os melhores frames dos rostos dos personagens, como esse frame do rosto do King, que eu simplesmente não acreditei quando eu vi postarem isso na internet. E o negócio é realmente verdade. Tudo bem, eu sei que isso é por causa do efeito de luz e sombra, mas puta que pariu, eles poderiam ter suavizado a sombra pro rosto dele não ter ficado essa porcaria. Tipo, o rosto do King já é um rosto fino, né? Então ninguém pensou que ele ficaria parecendo um panetone amassado desse jeito. Também tivemos um frame do rosto do Genos levemente esquisito quando ele chega com a Fubuki lá no apartamento do Saitama, né, depois de subir as escadas, e um frame esquisito do rosto da própria Fubuki momentos antes, em que a boca dela parece mal posicionada mais pra cima. Tudo bem, esses detalhes nem são tão relevantes assim. A gente até poderia perdoar se o saldo total fosse positivo, mas como o saldo é praticamente negativo, é praticamente zero, até os pequenos detalhes que a gente poderia ignorar também acabam entrando na conta. E bom, talvez a única coisa que tenha salvado minimamente essa temporada seja a participação da maravilhosa Mizuki enfrentando aqueles monstros aleatórios. O anime pode até ter aumentado o tamanho do short dela, sendo que o short dela no mangá, né, mostrando metade da bunda, é exatamente o que as atletas usam na vida real, então cadê a verossemelhança? Mas pelo menos o anime fez questão de desenhar a Mizuki com 3 peitos e 6 dedos na mão, até porque quanto mais Mizuki tiver, melhor. Agora sério, a Capitã Mizuki é sensacional, ela carregando aquelas medalhas dela no pescoço, né, usando um monte de técnica de diferentes esportes e principalmente esmagando aqueles monstros com formato de melancia, né, com as coxas. Meu Deus do céu, eu preciso perguntar pra Paula se ela consegue fazer isso, porque eu garanto que ela consegue, só que vai ser se ela consegue, vai ser uma única tentativa, porque depois eu... Mas enfim, voltando a falar de animação ruim, eu preciso falar da luta do Garou contra o Orochi. Caralho, parecia que eu tava assistindo uma luta com lag ou que o meu computador que tava travando de tanto que a luta parecia travada. E pra fechar com chave de ouro, eles ainda colocaram o Orochi lançando umas rajadas de fogo em CGI que definitivamente não ficou legal. Tipo, eu entendo a dificuldade de mesclar o 2D e o 3D, mas tudo só ficou muito ruim nessa cena. Tanto o 2D quanto o 3D. E por que eu digo que é difícil mesclar essas duas coisas? Porque até na segunda temporada de Kimetsu, lá na luta final do Uzui contra as luas superiores, a gente pode ver uns efeitos de fogo em CGI que não combinam muito bem na composição da cena. Fica parecendo um fogo muito artificial, até se comparado aos outros efeitos de fogo naquela mesma cena, né? Parecia que um fogo não tava ali combinando com o outro, sabe? Tava uns efeitos de fogo muito distantes um do outro. Mas de novo, quando o saldo é positivo, a gente tende a ignorar esse tipo de coisa. Agora, quando o saldo beira o negativo, não tem como deixar
escapar um negócio desse. Então esse efeito de fogo do Orochi ficou uma porcaria, e olha que eu nem mencionei os efeitos sonoros dessa cena, que ficaram igualmente ruins. Ah, e uma coisa que eu quase ia me esquecendo, no episódio 6, justamente o episódio de nota 1,6, os caras esqueceram de animar o cabelo do samurai atômico, né? Ficou faltando um pedaço da parte de cima da cabeça dele enquanto ele conversava com os outros heróis Rank S. Meu amigo, ou você posiciona o PNG do personagem mais pra cima, ou você completa o cabelo dele, né, o cabelo do personagem, ou você só aumenta o zoom pra disfarçar. Não é possível um negócio desse, gente. Enfim, e com o anime com um ritmo lento por causa do tanto de diálogo desse começo de arco e a animação não dando conta nem de animar os diálogos de forma decente, qual foi a brilhante ideia que eles tiveram? Cores. Vamos deixar tudo colorido para todo mundo que tá assistindo ter um ataque epilético e morrer antes de chegar no final dessa temporada. Inclusive, né, eu disse que ia começar falando sobre isso, mas eu abri todos os parênteses possíveis e acabei deixando para falar sobre isso só nesse final. Sério, pra que tanta cor? Obviamente, né, a gente sabe por quê. Eles precisam deixar o anime dinâmico de alguma forma e para isso eles acharam uma brilhante, entendeu? Uma brilhante ideia, uma colorida ideia, tacar um monte de cor na tela. Então os personagens estão lá conversando normalmente e quando surge qualquer mínima emoção no diálogo ali, alguma pequena intensidade diferente, eis que temos um frame do personagem, pá, com uma luz neon amarela, ou outro com uma luz neon verde, vermelha, ou uma luz neon azul. Isso quando eles não pegaram 3 frames diferentes e colocaram um em cima do outro e o negócio nem ficou dividido direito na tela. E até mesmo um frame do Silver Fang que eles poderiam ter reaproveitado do trailer, que tinha ficado sim muito bonito, eles decidiram deliberadamente, por conta própria, por livre e espontânea vontade, refazer o frame com o maldito neon rosa e amarelo dessa vez, que ficou muito pior do que o anterior. Reparem como o frame do trailer tinha muito mais detalhe e tinha ficado muito mais bonito do que essa porcaria rosa e amarela. E a mesma coisa se repetiu com os outros frames do trailer, que ficaram muito mais bonitos do que a versão final. A Tatsumaki também é outro exemplo desses. Sério, é muita luz neon a todo momento. Eu nunca vi tanta cor na minha vida. Eu tô vendo quase infravermelho nesse episódio. É a bandeira LGBTQIA+ inteira. É muita diversidade, meus amigos. De novo, quando o saldo é positivo, a gente perdoa. E eu posso até usar como exemplo o anime de Bleach aqui. Agora vai surgir... Ativou! Vai surgir o exército do Narrativando aqui, mas calma, galera, calma, vai ser só um exemplo, calma, relaxa. Reparem como essas últimas temporadas de Bleach têm sobrecarregado demais a gente com essas luzes amarelas e azuis. Claro que elas têm a função de distinguir os poderes dos Quincy's dos poderes dos Shinigamis, diferente de One Punch que parece só um show de luzes completamente aleatória. Mas eu acho que Bleach ainda usa um tom de azul, amarelo e verde de vez em quando, carregado até demais. Mas quando você vê a luta do Yamamoto contra o Rei Quincy e você vê aquela animação e aqueles efeitos de fogo maravilhosos, por exemplo, não tem como você não perdoar e passar pano para os pequenos detalhes, porque Bleach, no fim do dia, entrega um produto de muita qualidade. Diferente de One Punch, que entregou aquela luta medíocre e tenebrosa do Garou contra o Orochi, com aqueles efeitos de fogo ridículos e que não ajudaram nem um pouco na composição da cena. E pra piorar o caso de One Punch, além das luzes de neon, o anime consegue ficar ainda pior, ainda mais cringe quando ele decide colocar aqueles efeitos de aura atrás do personagem, como ele fez, né, na luta da Tatsumaki contra os monstros e o Mal-Olhado. Sério, com Solo Leveling a gente entende e até fica legal em muitas das vezes, né, apesar de que Solo Leveling também dá uma certa exagerada, mas quando o One Punch tenta fazer isso, o anime ele fica parecendo muito mais a adaptação de The Beginning After the End, que rolou esse ano, né, que também tentou usar esses efeitos de aura para disfarçar uma não animação. Enfim, eu já falei demais, então se você ficou até o final e gostou desse vídeo, se inscreve aqui embaixo porque eu vou trazer mais vídeos sobre o universo de One Punch nos próximos dias. E deixa o seu comentário dizendo o que vocês estão achando dessa temporada de One Punch até agora, beleza? Até a próxima, vamos esperar a próxima pérola da próxima semana.